Ô, Márcio, a gente estava comentando ontem aqui na redação e a gente falando da questão do chamado êxodo climático, que várias cidades acabaram desaparecendo lá no Rio Grande do Sul, Eldorado do Sul, uma delas, Arroio do Meio, o prefeito falou com a gente, disse que a cidade está praticamente dizimada. E claro que essas pessoas terão que encontrar outros lugares para a sua sobrevivência. E é algo que a gente está acompanhando a partir do rápido aumento da temperatura na Terra. É a era do êxodo climático que a gente está vivendo, Márcio? Olha, Diego, é uma situação sem precedentes, né? E situações sem precedentes, infelizmente, com o clima tão alterado como ele está, nós vamos começar a viver mais constantemente. Tem até um termo para isso, nesses debates, fóruns climáticos, que chama refugiados do clima, né? Ou refugiados climáticos. No Brasil não é nada tão novo assim, nós temos isso acontecendo, são os imigrantes nordestinos, né? Que há décadas fogem de situações severas de clima em algumas regiões do Brasil. Nós temos um presidente da República, né, vai lembrar, que veio aos 7 anos de idade com a sua família, saindo, fugindo de uma condição de seca para buscar uma vida melhor em outras localidades. Acontece muito no mundo também, nós temos situações dramáticas de países ilha que vão ser engolidos pelo mar, pelo aumento do nível do mar por conta das mudanças climáticas. Países como, por exemplo, o Paquistão, que em 2022, 1/3 do país ficou embaixo d'água, então uma situação, inclusive, quando você olha para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul hoje, e olha para tragédias outras, gravíssimas, que aconteceram ao redor do mundo, existe algo muito similar, né? E a gente precisa se acostumar, infelizmente, né? A gente precisa entender e aceitar que o clima mudou, ele está muito extremo, e o melhor que a gente pode fazer agora é atacar o problema primeiro e se adaptar a um problema que já existe. E essa adaptação passa por reorientar as cidades, reorientar as políticas, tornar as cidades e as comunidades o mais resiliente possível, porque o clima diferente, ele chegou para ficar e é com isso que a gente vai ter que trabalhar daqui para frente. Ô Márcio, mas o que chama muito a atenção é que quando a gente fala nessa questão do êxodo climático, cidades que vão desaparecer do mapa, a gente pensa muito em regiões litorâneas. Quando você fala em regiões de risco aqui no Brasil, sobretudo, a gente pensa em áreas onde há um risco muito grande de deslizamento de terra, em costas. E o que a gente está vendo lá, há sim muitas mortes causadas por deslizamentos, mas essas cidades totalmente devastadas, elas são ali regiões de vale. Você acredita, pela sua experiência, que elas não podem voltar a ser habitadas? Olha, quem vai, enfim, determinar, né, se a cidade tem ou não condições de seguir no local em que ela se encontrava, é realmente um estudo, não só de probabilidade disso acontecer de novo, e a gente já sabe que é alta, mas também de engenharia. Nós precisamos ver até onde a engenharia pode entregar soluções para algumas regiões e aonde o risco é muito grande. Você se deixar comunidades vivendo ali, essas comunidades estarão sob um risco intenso. Existe um mapeamento já no Brasil, uma lista de mais de 1.000 localidades feitas pelo CEMADEM, que é o Centro de Controle e Monitoramento de Desastres Naturais no Brasil, do Ministério de Ciência e Tecnologia. O Ministério do Meio Ambiente, a ministra Marina, trabalha muito com essa lista, 1.000 localidades. A gente sabe aonde estão esses pontos, quais são as vulnerabilidades, mas não temos nenhum plano para eles, né? A gente não sabe exatamente o que precisa ser feito em cada uma delas, quanto custa, qual a população atendida, quanto tempo vai levar, né? E nós precisamos agora debruçar todos os esforços em cima disso, em saber nessas localidades qual é o tamanho do risco e o que pode acontecer. Esse êxodo, ou essa migração climática, ela pode ser necessária em algumas regiões, né? Nós temos que ficar muito de olho. Olha, nesse momento nós estamos falando das chuvas no sul, mas existe já uma seca no norte do país extremamente grave. A gente viu a Amazônia secando rios no ano passado, nós temos o semiárido no Brasil também, que é uma região extremamente vulnerável, né? E esse fluxo migratório, quando ele acontece, as pessoas justamente saem dos lugares, porque não tem mais como viver ali, né? Elas acabam indo para outros centros urbanos,
e até estressando serviços de atendimento à população, saúde, educação, saneamento, uma creche, um hospital, que já não dão conta da população que vive ali. Então é um efeito dominó aí, que toda essa crise do clima acaba provocando no país, e a gente precisa nos prevenir e considerar tudo isso, o local que vai ser atingido e também para onde as pessoas podem ir, né? Criar condições para que essas pessoas vivam nesses novos lugares, caso seja extremamente necessário. Márcio, nosso tempo tá esgotando. Bem rapidinho, é possível prever uma tragédia como essa no Rio Grande do Sul? A meteorologia está conseguindo alcançar o tamanho e a intensidade dessas mudanças climáticas para as autoridades e a população se prepararem na medida do possível com alguma antecedência? Nós temos dois tipos de previsão, né? A do tempo e a do clima. Do tempo, ela é bastante limitada, a gente sabe. Então, às vezes você prevê que vai ter chuva, mas é muito difícil prever o volume da chuva, né? Prever, às vezes, até a extensão. Isso é natural, enfim, é o nosso limite desse tipo de previsão. Agora, a do clima, essa daqui, ela não é tão certeira, mas os cenários nos trazem os avisos determinantes, que é tudo vai ficar mais intenso. Mudança climática, ela pega um evento climático e torna aquele evento climático mais intenso e mais constante. Uma seca que acontecia durante um determinado período e com uma gravidade vai ficar 2, 3 vezes mais grave num período mais curto de tempo. A mesma coisa para a chuva, né? As autoridades precisam acreditar nisso. As autoridades precisam se mobilizar para isso. E algumas, Roberto, Michele e Diego, algumas autoridades precisam parar de se mobilizar, que é o caso, por exemplo, do Congresso. Eu estava ouvindo o senador aqui falar da Comissão Externa de Crise Climática. Eles precisam montar também a Comissão Interna de Crise Climática, porque é dentro do Congresso que nasce grande parte dos problemas de meio ambiente no Brasil. O Congresso hoje se transformou numa máquina de destruir meio ambiente e legislação do clima, então eles precisam ser chamados à responsabilidade agora. Para a gente andar para frente, a primeira coisa que nós precisamos fazer é parar de andar para trás. E a gente anda para trás a passos largos dentro do Congresso, que dia e noite estão focados em destruir o meio ambiente do Brasil. Não é possível mais que essas pessoas eleitas pelo povo continuem com esse tipo de agenda. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Um ótimo dia aí para o senhor. Obrigado, bom dia para todos. Obrigada, fala fortíssima aí do Márcio nesse final, e importante para que todos nós tenhamos consciência disso que ele falou e a responsabilidade do nosso Congresso.